Alô, meu irmão, alô, minha irmã, como vamos? Tudo bem? Tudo sob o controle daquele que tudo controla? Você continua se cuidando, não é? Cuide-se. Por que baixar a guarda se o inimigo está bem aí, não é? Cuide-se. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 5 da nossa revista Editora Betel Adultos. A justiça moral e ética do reino de Deus. Você já é inscrito neste canal? Inscreva-se, ok? Vamos lá. Nosso primeiro arrazoando é para destacarmos uma coisa aqui que todos nós sabemos, mas que às vezes parece que não sabemos. Não se muda o homem de fora para dentro, é de dentro para fora. Segundo, não se muda o sistema, não se muda a estrutura. Não se muda isso. Muda-se o homem. E o homem muda o sistema, muda a estrutura, muda a cultura, muda tudo. Ou seja, tudo começa com a mudança do homem. Nada começa sem a mudança do homem. A justiça do reino de Deus, a ética do reino de Deus e a justiça da ética do reino de Deus muda o homem de dentro para fora. Muda o homem para que o homem mudado mude as estruturas, os sistemas, as formas de governo, as formas de comportamentos. Mude as leis, mude a cultura, mude a forma de ser de um grupo, de um povo, de um país, de uma nação, de um reino. Por isso, a educação é fundamental para que haja mudanças. Você conhece aquele ditado que diz que papagaio velho não aprende a falar? E há um outro que diz a mesma coisa de outra maneira. Cavalo velho não aprende a trotar. Esses dois ditados querem dizer que é lá na infância, é lá no início que se deve ensinar a forma. Porque se lá na infância, lá no início, não foi ensinada a forma correta, a forma que glorifica a Deus, a forma que engrandece o reino de Deus, a forma que é a forma que Deus quer para o homem, a criança, o adolescente, o jovem, mais tarde o adulto, o senhor e o ancião. Problemas, porque faltou a base. Por isso que para se entrar no reino de Deus, tem que se nascer de novo. Começar do zero. E aí, espiritualmente, se nasce de novo com qualquer idade. Com 100 anos, se nasce de novo. É só querer aprender do zero. Apagar tudo que aprendeu errado. Toda prática errada. E agora aprender a forma correta segundo o projeto de Deus. No reino de Deus, tudo começa com um novo nascimento. Começar do zero a aprender, a glorificar a Deus, a honrar a Deus, a bendizer o nome do Senhor em tudo que se faz, em tudo que se pensa, em tudo que se quer. Não se muda de fora para dentro, é de dentro para fora. Não se muda a estrutura. Os ditadores fazem isso. Os mandões deste mundo fazem isso. Matam, arrebentam, prendem e destroem. Neste particular, se assemelham ao diabo. Roubam, matam e destroem para conseguirem o que querem, achando que é com força, com violência, que se faz e que se implanta e que se muda. Não. A Bíblia ensina que não é por força, nem por violência. É pelo Espírito de Deus, trabalhando no interior do homem, mudando-o de fora para dentro,
E aí sim, este homem mudado vai mudar onde ele está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos meios em que ele se encontra, ele vai mudar. Sem força, sem violência, como Jesus. Nossa segunda razão é para falarmos o seguinte, que nós temos que ser para fazer, e não fazer para ser, e muito menos fazer para dizer que é, enganando. Jesus, manso e humilde de coração. Então ele sabia respeitar o próximo, entender a dor do próximo, ajudar o próximo, honrar a Deus em tudo, glorificar a Deus em tudo. Ele sabia, manso e humilde de coração. Então ele era, e então ele fazia. No nosso caso, nós os homens, nós não somos mansos e nem humildes de coração. Nós somos maus, nós somos pecadores, nós erramos, nós temos desejos que envergonham a Deus. E a nossa prática de justiça é quando nos interessa. E a nossa ética, que é o comportamento no meio social, é buscando os nossos interesses. Por isso que quando o Espírito Santo vem sobre o ser humano, vem sobre nós, ele vem como fogo. Porque nós não somos mansos nem humildes. Nós somos violentos e vaidosos. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem amassando esta natureza, triturando este barro, quebrando este vaso. Porque manso e humilde de coração, só Jesus. Nós somos violentos e vaidosos de coração. Por isso precisamos nascer de novo, aprender do zero como que se glorifica a Deus. É só assim que nós entramos no reino. E é só assim que nós permanecemos no reino. E é só assim que nós vamos glorificar o rei deste reino. Os escribas e os fariseus eram, aos olhos de todos, os homens mais justos da face da terra. E eles praticavam uma justiça e uma ética que era da condenação, que era da exploração, da fachada, da aparência, que era aparentar-se, sendo que na verdade não eram. E Jesus falou para os seus discípulos, olha, a justiça de vocês precisa ir além, exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Por que tinha que ir além? Porque, na verdade, a justiça dos escribas e dos fariseus não era justiça, era um jogo de interesses. Era camuflar seus problemas, apontando o problema dos outros. Era a trava no olho deles, não fazendo nenhum mal a eles, mas o argueiro no olho do outro, fazendo muito mal a eles. Eles viam o que estava no outro, não viam o que estava neles mesmos. Vaidosos, muito vaidosos, presunçosos, prepotentes. Por isso que a primeira bem-aventurança nós já estudamos. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque destes é o reino dos céus. Tudo começa com a humildade. Sem humildade, não há reconhecimento de que é pecador. Sem humildade, não há reconhecimento de que peca. Sem humildade, não há reconhecimento de que precisa de salvação.
Sem humildade, não há reconhecimento de que Jesus é o único Salvador. Sem humildade, não há reconhecimento da graça e da misericórdia revelada ao homem por meio de Cristo. Sem humildade, não há reconhecimento para querer nascer de novo. Sem humildade, não há reconhecimento algum do processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque só se submete ao processo de santificação aqueles que reconhecem humildemente que precisam nascer de novo todos os dias, mais de uma vez por dia, se necessário for, para alcançar o reino dos céus. E para viver a justiça deste reino aqui, propagando o justo rei. Tostinos, vende muito porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende muito? Mais ou menos assim. Era uma propaganda de um biscoito, delicioso biscoito, Tostines. Se você é da minha geração, você se lembra dessa propaganda, né? E se você é da minha geração, você está aí com uns 18, 19, 20 anos, no máximo 25. O homem peca porque é pecador ou é pecador porque peca? O homem peca porque é pecador. O homem erra porque é pecador. O homem busca os seus próprios interesses porque é pecador. O homem é vaidoso porque é pecador. Então é da essência humana buscar a própria justiça, defender os seus próprios interesses e buscar infringir leis, ainda que a infração daquelas leis possa levá-lo à morte. Há países com penas de morte, mas mesmo assim as pessoas pecam, as pessoas erram, as pessoas infringem a lei e serão mortas, mas vão lá e fazem, porque é da essência, é a natureza humana. Por isso que a necessidade de que o homem tenha um novo coração, uma nova natureza, uma nova essência. Mas como é que é isso? Por isso que a Bíblia diz que as mudanças devem acontecer no coração do homem. É lá, no coração do homem, que deve haver a mudança. Mas é claro que você sabe que não é o coração este órgão propulsor do sangue no nosso corpo. Não é. Esse negócio de bote a mão no seu coração e tal, é só uma questão de dizer que o coração é a fonte do amor. E, na verdade, nós sabemos que o coração não é fonte de nada. Este órgão não é fonte de nada. Tudo está aqui. E quando a Bíblia fala de coração, é o centro das decisões que está aqui. É a mente, é o pensamento. Por isso que nós vamos esconder a palavra de Deus no nosso coração, aqui, para não pecar contra ele. Porque se fosse aqui, se você fizesse um transplante de coração, e aí? Você ia ter que nascer de novo, entregar-se a Cristo novamente, e estudar a Bíblia do princípio, e como se você não soubesse de nada. Então você sabe que isso não tem nada a ver. É uma forma de dizer que, na verdade, está errada. Mas toca o barco. E o pior, você sabe, já fizeram alguns estudos, que se faltar coração humano para transplantes, e se tiver que pegar o coração de algum outro animal, sabe de qual animal? O transplante será mais eficaz do porco. Isso quer dizer, então, que se eu receber, que Deus me guarde, mas se eu precisar de um transplante de coração e não tiver um coração que possa ser implantado em mim, então eu vou receber um coração de um porco. E aí eu, esse rapaz lindo, bonito, novo, maravilhoso,
Vou ficar roncando e fuçando? Você sabe que não. Por isso, a essência é o coração. Jesus falou que é lá, no coração, que nasce todo tipo de mal. É a fonte das decisões. É lá que o reino de Deus é implantado no homem. E porque é lá que o reino de Deus é implantado, a justiça de Deus, a ética do reino de Deus é implantada lá, este homem muda. E muda quem está perto dele. Nossa quinta razão é para falarmos sobre comportamentos, trabalhos, atitudes que podem se tornar muito perigosas para nós, os homens. Os escribas foi uma categoria de profissionais instituída, criada para copiar a lei, preservar a lei, estudar a lei e explicá-la ao povo. É a lei de Deus. Trocando em miúdos hoje, todo aquele que estuda a palavra de Deus é um escriba, a grosso modo. Porque ele vai ler, vai entender, vai ensiná-la, interpretá-la para o povo. É um trabalho excelente, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho glorioso. Só que os escribas, na época de Cristo, deturparam este trabalho. Aquilo se tornou uma profissão para eles. Pior, eles começaram não apenas a proteger, preservar, ensinar a lei. Eles começaram a criar uma lei paralela, a chamada tradição dos anciãos. E o pior, a tradição, em muitos casos, valia mais do que a lei. Ou seja, a lei paralela valia mais do que a lei principal. Mas me diga aí, o que acontece hoje demais? E por que existem os falsos mestres, os falsos profetas? É que eles vão criar, partindo da lei original, uma lei paralela, uma tradição. E, pasmem, muitos desses ensinam a tradição, a lei paralela, e não a lei principal. São os falsos mestres, os falsos profetas, pessoas que têm sabedoria, criatividade, são pessoas dotadas de conhecimento e que vão enganar o povo, ensinando o que não é para ser ensinado. Ensinando leis humanas. E explorando o povo, tirando proveito do povo e se dando bem em cima do povo. A estes estão reservadas as pragas do Apocalipse, porque eles vão tirar da lei, porque eles vão botar na lei, porque eles vão mudar a lei. E isso tem um preço. Muita gente, e há até algumas religiões aí, em que as revelações de um profeta, de uma profetisa, valem mais do que a Bíblia. Há muita gente seguindo visões, interpretações de vários pregadores, esquecendo a Bíblia. Cuidado, porque isso tem um preço e a conta vai chegar. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude
e até os nossos próximos arrazoandos de Betel, querendo Deus.